Eu estava na cozinha lavando um copo quando percebi que a casa estava silenciosa demais. Não aquele silêncio normal de fim de noite, mas um silêncio esticado, como se todos os sons tivessem sido puxados para longe ao mesmo tempo. E foi isso que me fez parar com a mão ainda dentro da pia, sentindo a água escorrer pelos dedos enquanto eu escutava apenas a minha própria respiração ecoar fraca no ambiente, e pensei que talvez fosse só cansaço. Talvez eu estivesse prestando atenção demais em coisas pequenas. Mas mesmo assim, desliguei a torneira devagar e fiquei imóvel, tentando identificar algum barulho distante que confirmasse que o mundo ainda estava funcionando do jeito certo. A casa era antiga, não abandonada, não decadente, apenas antiga o suficiente para ter estalos nas paredes e rangidos no assoalho. E eu já conhecia quase todos eles. Sabia quais vinham do telhado, quais surgiam perto do corredor, quais apareciam quando a temperatura mudava. Mas naquele momento nada disso aconteceu. E esse foi o primeiro detalhe que me incomodou, porque até as casas mais velhas nunca ficam completamente quietas. Sempre há um som pequeno, um suspiro estrutural, um aviso de que ela ainda está ali. E a ausência disso fez meu estômago apertar como se algo estivesse errado fora do meu campo de visão. Caminhei até a sala com passos curtos, sentindo o piso frio sob os pés. E cada movimento parecia exagerado, alto demais, como se eu estivesse invadindo um lugar que não esperava por mim. E ao passar pelo corredor, notei que a porta do quarto de hóspedes estava aberta, coisa que eu tinha certeza de ter fechado antes, porque aquela porta costumava bater com o vento, e eu sempre conferia 2 vezes, e fiquei parado ali por alguns segundos, olhando para a escuridão dentro do quarto, tentando decidir se realmente lembrava de tê-la fechado ou se estava apenas convencido disso agora. Enquanto eu pensava, algo se moveu lá dentro. Não uma sombra clara, não uma forma definida, mas uma alteração no escuro, como se o preto tivesse se dobrado por um instante, e meu corpo reagiu antes de qualquer raciocínio, fazendo meus ombros ficarem tensos e minha respiração prender no meio do peito. E a única coisa que consegui pensar foi que aquilo não parecia alguém entrando ou saindo, parecia mais o ambiente se reorganizando sozinho, como se o quarto tivesse ajustado a própria posição. Dei um passo para trás sem perceber, sentindo o calcanhar esbarrar na parede, e o som seco do impacto ecoou pela casa de um jeito errado, prolongado demais, retornando de um ponto que não combinava com o espaço. E foi nesse momento que ouvi um estalo vindo do teto, logo acima de mim, seguido de outro e mais outro, como se algo estivesse andando lentamente entre as vigas, mas com um peso irregular, ora leve demais, ora pesado demais, para ser qualquer coisa que eu conhecesse. Chamei o nome de ninguém, um som baixo escapando da minha garganta mais por reflexo do que por intenção. E assim que falei, senti um arrependimento imediato, uma sensação clara de que eu tinha acabado de fazer algo que não deveria, porque o silêncio voltou de repente, mais denso do que antes, e junto dele veio a impressão de que agora a casa estava atenta, não vazia, não adormecida, mas acordada, escutando. E enquanto eu ficava ali parado, tentando decidir se acendia a luz ou se corria para fora, ouvi um arrastar lento no chão da sala, como um móvel sendo movido com cuidado demais, como se quem estivesse empurrando não quisesse fazer barulho. Meu coração começou a bater tão forte que senti o pulso nos ouvidos, e caminhei até a sala com passos inseguros, mantendo os olhos fixos no espaço à frente. E quando virei a esquina do corredor, vi que a mesa de centro havia se deslocado alguns centímetros, quase imperceptível, mas o suficiente para quebrar a simetria que eu conhecia tão bem. E fiquei encarando aquilo como se fosse uma prova concreta de que algo estava acontecendo, porque móveis não se movem sozinhos, não de forma tão cuidadosa, não daquele jeito. Enquanto eu tentava organizar os pensamentos, ouvi um som baixo atrás de mim, muito próximo, algo entre um suspiro e uma tentativa de fala, e senti o arrepio subir devagar pela nuca, espalhando-se pelos ombros, descendo pela coluna, e percebi que minha respiração estava curta, irregular, como se o ar tivesse ficado mais pesado, mais difícil de puxar.
e sem coragem de virar o rosto, tive a certeza estranha de que, se eu olhasse, algo estaria perto demais para eu conseguir entender. Foi então que a luz da sala piscou uma única vez, rápida, e no reflexo do vidro da janela, vi uma forma que não estava ali antes, parada atrás de mim, baixa demais para ser um adulto, alta demais para ser um animal. E quando a luz estabilizou, o reflexo sumiu, deixando apenas meu próprio rosto pálido me encarando de volta, com os olhos arregalados e a boca entreaberta, e nesse instante compreendi, com uma clareza gelada, que a casa não estava reagindo a mim por acaso, ela estava respondendo. E isso foi só o começo. Eu fiquei parado tempo demais depois dessa constatação, como se meu corpo estivesse esperando alguma confirmação externa para poder reagir. E nesse intervalo senti um leve formigamento nas mãos, depois nos braços, como quando a circulação começa a falhar, enquanto o ar da sala parecia mais espesso, difícil de atravessar com os pulmões. E dei 2 passos para a frente quase por obrigação, aproximando-me da mesa deslocada, observando o chão em volta como se esperasse encontrar marcas, arranhões, qualquer coisa que explicasse aquele movimento, mas o piso estava intacto, limpo demais, o que só reforçou a sensação de que aquilo tinha sido feito com cuidado, com intenção, e não por força. Inclinei o corpo para pegar o celular que estava sobre o sofá, e no instante em que meus dedos tocaram a superfície fria da tela, ouvi um estalo vindo de dentro do aparelho, seguido de um leve tremor, como se ele tivesse vibrado sem notificação alguma. E quando olhei, vi a tela acender sozinha, exibindo apenas a câmera frontal aberta, apontada para o meu rosto, e por reflexo levantei o aparelho, encarando a imagem distorcida pela pouca luz, tentando rir da situação, tentando me convencer de que era apenas um erro, até perceber algo atrás de mim no vídeo, algo que não aparecia quando eu desviava o olhar da tela para a sala. No visor, havia uma sombra parada próxima ao corredor, imóvel demais para ser um truque de luz, e meu coração acelerou tanto que senti uma tontura súbita, fazendo minhas pernas enfraquecerem, e voltei os olhos para trás com cuidado, esperando ver qualquer coisa sólida, qualquer explicação simples. Mas o corredor estava vazio, silencioso, e quando olhei novamente para o celular, a sombra ainda estava lá, agora um pouco mais próxima, como se tivesse avançado durante o tempo mínimo em que desviei o olhar. Minha boca secou completamente e desliguei a tela com um movimento brusco, segurando o aparelho com força demais, como se pudesse esmagar aquilo para fora da realidade, e comecei a andar para trás, encostando as costas na parede da sala, sentindo o frio atravessar a camisa, enquanto tentava raciocinar rápido, tentando decidir se aquilo era algum tipo de alucinação, algum colapso momentâneo causado pelo medo, mas essa explicação não se sustentava, porque junto com o medo vinha uma sensação estranha de familiaridade, como se aquela presença já tivesse estado ali antes, apenas esperando o momento certo para se mostrar. Foi então que algo caiu no quarto de hóspedes, um som seco, pesado, seguido de outro menor, e outro, como objetos sendo derrubados um a um, e sem pensar avancei alguns passos pelo corredor, mais irritado do que corajoso, sentindo o peito apertado e a respiração curta. E quando cheguei à porta, vi livros espalhados pelo chão, coisas que eu não tocava há meses, fotos antigas, caixas esquecidas, tudo revirado como se alguém tivesse procurado algo específico e não encontrado. E no meio da bagunça, bem no centro do quarto, havia um único objeto em pé, intacto, um brinquedo velho que não deveria estar ali, algo que eu reconheci no mesmo instante, mesmo sem entender como tinha voltado para aquela casa. A visão fez minhas mãos tremerem de um jeito incontrolável, e uma memória antiga tentou emergir, confusa, incompleta, trazendo junto um aperto no peito que não combinava apenas com medo, mas com culpa. E enquanto eu ficava ali parado, sentindo o suor escorrer pelas costas, ouvi um som baixo vindo de dentro do quarto. Não um arrastar, não um estalo, mas algo ritmado, quase como passos pequenos, circulando lentamente ao meu redor, fora do meu campo de visão. E tive a certeza perturbadora de que aquilo não estava apenas se manifestando agora, estava lembrando, puxando coisas que eu tinha deixado para trás de propósito.
A luz do corredor piscou de novo, dessa vez apagando por mais tempo, e na escuridão ouvi um sussurro baixo, fragmentado, como se alguém tentasse formar palavras sem saber mais como usá-las direito. E mesmo sem entender o que era dito, meu corpo reagiu com um calafrio violento, porque reconheci o tom, reconheci a cadência e percebi, com um peso crescente no estômago, que a casa não estava sendo invadida por algo desconhecido. Ela estava devolvendo algo que nunca tinha ido embora. O som dos passos parou de repente, tão abrupto que meus ouvidos chegaram a doer com a ausência dele, e fiquei ali no meio do corredor, cercado por objetos espalhados, tentando decidir se avançava ou se recuava. Mas meu corpo não respondeu a nenhum comando claro, como se estivesse preso entre duas vontades opostas. E nesse impasse, senti um frio diferente subir pelo chão. Não o frio comum da cerâmica, mas algo mais fundo, mais íntimo, atravessando a sola dos pés e se espalhando pelas pernas, fazendo meus músculos ficarem pesados, lentos, enquanto a memória que tentava emergir ganhava contornos um pouco mais nítidos, ainda incompletos, mas insistentes demais para serem ignorados. Aos poucos, sem que eu percebesse exatamente quando, o quarto pareceu menor, não fisicamente, mas na forma como o ar se comportava, como se estivesse sendo comprimido, empurrado para dentro, e cada respiração exigia mais esforço, mais atenção. E quando fechei os olhos por um segundo, vi imagens soltas, desconexas, uma porta batendo, alguém chorando do outro lado, um pedido repetido baixo demais para ser ouvido direito. E abri os olhos rápido, sentindo o coração disparar, porque o brinquedo no centro do quarto havia mudado de posição, agora levemente inclinado, como se tivesse sido tocado, ajustado por mãos invisíveis. Minha garganta se contraiu e tentei falar algo, qualquer coisa, mas só consegui soltar um som rouco, falho, e foi nesse instante que senti uma pressão leve no ombro. Não um empurrão, não um aperto, apenas o peso claro de algo encostando em mim, marcando presença, e a reação foi imediata. Um arrepio violento que fez minha pele se contrair inteira, enquanto eu girava o corpo rápido demais, esperando ver alguém ali, mas encontrando apenas o vazio e o corredor escuro, que agora parecia longo, demais, distante demais da porta de saída. O silêncio voltou, mas não era mais neutro. Tinha uma qualidade expectante, como se a casa estivesse aguardando minha próxima reação. E dei alguns passos para trás, sentindo o calcanhar bater em algo no chão, quase tropeçando, e quando olhei, vi uma fotografia virada para cima. Uma imagem antiga, amarelada pelo tempo, que eu não lembrava de ter guardado ali, mostrando uma cena banal demais para justificar o desconforto que me atravessou ao reconhecê-la. Porque ali estava eu, mais jovem, parado, em frente àquela mesma casa, sorrindo de um jeito forçado, com alguém ao meu lado cuja presença minha mente tentava desfocar, como se recusasse completar a imagem. Aproximei a foto do rosto, sentindo os dedos tremerem. E enquanto encarava o espaço vazio ao meu lado na imagem, ouvi um rangido longo vindo do fundo da casa, seguido de um estalo seco, e outro, como portas sendo abertas uma a uma, e percebi que a escuridão parecia se mover junto com esses sons, avançando lentamente pelos cômodos, empurrando sombras para frente, e a sensação de estar sendo cercado ficou tão forte que meu peito apertou a ponto de doer, como se algo estivesse pressionando por dentro, exigindo atenção, exigindo reconhecimento. Foi então que ouvi meu nome de novo, dessa vez mais claro, mais próximo, não vindo de trás nem da frente, mas de dentro, ecoando na cabeça com uma entonação familiar demais para ser estranha, e a palavra veio acompanhada de uma emoção pesada, difícil de definir, misturando medo, culpa e algo parecido com saudade, e percebi que minhas mãos estavam fechadas em punhos tão apertados que as unhas marcavam a pele, enquanto uma parte de mim começava a entender que aquela presença não queria apenas se manifestar, não queria apenas assustar. Ela estava tentando reorganizar algo que tinha sido interrompido, algo que ficou inacabado, preso naquele espaço, esperando que eu finalmente parasse de fingir que não sabia do que se tratava. O ar ficou mais frio de repente, e senti um sopro leve passar pelo meu rosto, deslocando alguns fios de cabelo, e nesse toque quase delicado, houve uma intenção clara, não agressiva, mas insistente,
como um chamado silencioso, e quando dei mais um passo para trás, tentando me afastar do quarto, percebi que o corredor já não terminava onde deveria, se estendendo além do ponto conhecido, como se a casa tivesse se alongado por dentro, criando espaço onde antes não havia, e naquele momento, compreendi com uma certeza inquietante que cada movimento meu estava sendo observado, registrado, e que a casa não estava apenas reagindo ao presente, estava puxando o passado para fora, camada por camada, sem pressa alguma de terminar. Eu parei de tentar medir o espaço depois disso, porque cada vez que meus olhos buscavam um limite, uma referência conhecida, a casa parecia se ajustar levemente, não de forma brusca, mas como algo orgânico que se estica quando percebe que ainda há margem para crescer. E essa percepção me deixou com uma náusea lenta, profunda, fazendo meu estômago revirar enquanto eu apoiava a mão na parede para não cair, sentindo sob a palma uma vibração quase imperceptível, como um pulso fraco, e pensei que talvez aquilo sempre tivesse estado ali, talvez eu só nunca tivesse encostado com atenção suficiente para notar, e essa ideia foi pior do que qualquer barulho, porque significava que a casa não tinha começado agora, ela apenas tinha sido ignorada por tempo demais. Quando tentei dar mais um passo para trás, senti resistência, não física, não como um objeto bloqueando o caminho, mas como uma hesitação imposta ao meu corpo, uma dificuldade estranha em mover as pernas, como se o comando não estivesse chegando direito. E nesse esforço inútil ouvi um som vindo da sala, algo entre um rangido e um suspiro prolongado, seguido de um leve arrastar. E soube, sem precisar olhar, que os móveis estavam se movendo de novo, não de forma caótica, mas cuidadosa, rearranjando o espaço, fechando possibilidades, e uma parte de mim começou a entender que aquilo não era uma ameaça direta, era uma organização, um preparo. Minha respiração ficou irregular, curta demais, e tentei inspirar fundo, mas o ar parecia escapar antes de encher os pulmões. E foi nesse estado de quase pânico que ouvi algo diferente. Não um ruído da casa, mas um som emocionalmente carregado. Um choro contido, baixo, vindo de algum lugar que eu não conseguia localizar com precisão. E esse som atravessou minhas defesas de um jeito que nenhum estalo tinha conseguido. Porque não soava como dor recente, soava como algo antigo, repetido tantas vezes que já não tinha força para ser alto, e senti os olhos arderem sem entender exatamente por quê, enquanto uma lembrança fragmentada insistia em se formar, trazendo consigo o peso de uma decisão que eu tinha tomado muito tempo atrás. O choro cessou tão de repente quanto começou, substituído por um silêncio denso que parecia pressionar os ouvidos por dentro, e no lugar dele surgiu uma sensação clara de expectativa, como se algo estivesse aguardando uma resposta que eu ainda não tinha formulado. E nesse momento percebi que minhas mãos tinham parado de tremer, não porque o medo tivesse ido embora, mas porque ele tinha mudado de forma, deixando de ser explosivo para se tornar algo mais pesado, mais estável, como um bloco, assentado no peito, e junto com essa mudança veio uma certeza desconfortável de que fugir talvez não fosse mais uma opção simples, não do espaço, mas do que estava sendo exigido de mim. Olhei novamente para a fotografia no chão, agora parcialmente coberta pela sombra que avançava pelo corredor, e por um instante quase consegui completar a imagem, quase enxerguei o rosto que minha mente insistia em borrar, e essa proximidade fez minha cabeça latejar, como se eu estivesse forçando algo que não queria ser lembrado, e dei um passo em direção ao quarto não por coragem, mas por exaustão, sentindo os músculos pesados, os pensamentos lentos, enquanto a casa parecia responder a esse movimento com um leve alívio, como se tivesse recebido a confirmação que esperava. Assim que atravessei a porta, o ar mudou de novo, ficando mais parado, mais fechado, e ouvi um estalo suave atrás de mim, indicando que algo tinha se ajustado sem que eu precisasse olhar. E nesse novo silêncio percebi que o brinquedo no centro do quarto estava agora muito próximo dos meus pés, mesmo sem eu ter visto se mover, e essa proximidade me causou um aperto estranho no peito, não de medo imediato, mas de reconhecimento, como quando se encontra algo perdido há tempo demais e não se sabe se a sensação é alívio ou arrependimento.
Abaixei-me devagar, sentindo as articulações reclamarem, e estendi a mão sem tocar o objeto, hesitando a poucos centímetros dele, porque uma parte de mim sabia que aquele gesto simples carregava um peso desproporcional. E enquanto eu permanecia ali, suspenso nesse instante, ouvi de novo o som baixo, agora mais próximo, não mais um choro, mas uma respiração irregular, acompanhada de um movimento sutil no ar, como se algo estivesse se aproximando por trás. Não com pressa, não com agressividade, mas com a paciência de quem sabe que o espaço para fugir já foi cuidadosamente redesenhado. Eu mantive a mão suspensa por mais alguns segundos, sentindo o braço tremer de leve, até aceitar o que já estava claro desde o início daquela noite, que nada ali iria se encerrar enquanto eu continuasse fingindo que não reconhecia o que estava diante de mim. E quando finalmente toquei o brinquedo, um frio intenso atravessou meus dedos e subiu rápido pelo braço, trazendo junto a lembrança completa que eu vinha evitando, não como um choque súbito, mas como algo que se encaixa peça por peça, revelando a cena inteira de uma vez. A discussão antiga, as palavras ditas com raiva, a porta batendo forte demais, o silêncio que veio depois e a decisão covarde de sair e não voltar, acreditando que o tempo faria o resto desaparecer. A casa reagiu no mesmo instante, não com violência, mas com um suspiro profundo, como se tivesse prendido o ar por anos esperando exatamente aquele gesto, e senti a pressão no peito diminuir aos poucos enquanto o espaço ao meu redor parecia se reorganizar pela última vez. Os corredores retomando o tamanho correto, as sombras recuando para cantos onde sempre estiveram, e a respiração próxima atrás de mim se transformou em algo mais leve, menos irregular, até cessar por completo, deixando apenas um frio residual que se dissipava lentamente, como uma presença que finalmente encontrou lugar para descansar. Levantei devagar, ainda segurando o objeto, e percebi que o quarto já não parecia estranho, apenas velho, comum, marcado pelo abandono que eu mesmo tinha imposto. E quando me virei para sair, não houve portas batendo, nem móveis se movendo, apenas silêncio. Um silêncio diferente daquele do começo da noite, não esticado, não atento, mas cansado, concluído, e caminhei até a sala sentindo as pernas pesadas, mas firmes, como se algo dentro de mim tivesse sido finalmente alinhado. Antes de sair da casa, parei no meio da sala e olhei em volta pela última vez, esperando sentir aquele aperto conhecido, aquele aviso constante. Mas não havia nada além do eco dos meus próprios passos, e entendi então que o que chamamos de poltergeist nem sempre é raiva sem forma ou força descontrolada. Às vezes é apenas o acúmulo de coisas que não foram ditas, de ausências prolongadas, de decisões adiadas até se tornarem peso demais para caber em uma pessoa só. E quando esse peso não encontra saída, ele aprende a empurrar, a arrastar, a chamar no escuro. Fechei a porta atrás de mim sem pressa, sentindo o ar da rua tocar o rosto como algo novo, e enquanto me afastava, percebi que não levava comigo nenhum medo sobrenatural, nenhuma certeza de ter escapado por pouco, apenas a compreensão tardia de que certos lugares não precisam ser exorcizados, precisam ser reconhecidos, porque quando o passado é finalmente encarado, a casa para de gritar, o silêncio se ajeita, e aquilo que parecia um horror sem nome encontra, enfim, o fim que estava esperando.
desde o começo.